do sintaxe no tapa, não é? Que é aquele momento, são aquelas aulas que a gente vai relembrar alguns conceitos primordiais aí da sintaxe para você que vai fazer o vestibular, para você que vai fazer a sua prova, o seu concurso, beleza? Aí agora a gente vai voltar a falar de sujeito e predicado. A gente vai falar dos dois novamente. Aí aqui, ó, temos aqui uma referência. Se você pegou a referência, comenta aí embaixo, prof, peguei a referência, ou prof, peguei. Comenta, hashtag prof, peguei. Melhor. Comenta aí embaixo, hashtag. Se você pegou, prof, peguei. E se não, hashtag prof, não peguei. Se você pegou a referência ou não. Muito bem, pessoal. Falando de sujeito e predicado agora, vamos ainda falar do predicado, que está mais fresco ainda. Se você viu o vídeo sobre a transitividade do verbo, está mais fresco o predicado. Então vamos seguir nessa sequência. Tipos de predicado, pessoal. Nós temos o predicado verbal, nominal e verbo nominal. Tá? O que é o predicado verbal? Ah, é o que tem verbo? Sim, ele tem verbo. Mas não é só isso que determina, que faz o predicado verbal. Ele tem que ter o quê? Um verbo de ação, pessoal. Um verbo de ação, que denota um movimento, que denota um deslocamento, vamos dizer assim. Então, ó, José foi à praia. Quem foi à praia? José. José é o quê? O sujeito simples. Todo o resto é o predicado. Foi é o verbo. É um verbo que indica ação, ação de ir. Então, sim, é um verbo que indica ação. Foi aonde? Foi onde? Isso, foi aonde? A praia. Então, eu tenho aqui um predicado verbal. Certo? Agora, predicado nominal. Vem de nome. Certo? Se vem de nome, eu tenho que ter um verbo de ligação. Perceba aqui que eu tenho um verbo intransitivo. Eu tenho um verbo transitivo indireto. Aqui eu tenho um verbo de ligação. Qual que é a função do verbo de ligação? Ligar o sujeito à sua característica, não é? Thaís é linda. Então, quem é linda? Thaís. O que a Thaís não é? Linda. Então, percebam que o está naquela lista, é um verbo de ligação, que está dando a característica da Thaís na oração. Vamos lá. E eu posso ter os dois ao mesmo tempo, que é o verbo nominal, que vai denotar a ação e a característica. Como assim, pessoas? Vamos lá. Davi chegou exausto. Quem chegou? Chegou é um verbo de ação. Davi chegou, Davi é o sujeito simples, certo? Beleza. Davi chegou, se é um verbo de ação, eu tenho predicado verbal, certo? Só que eu também tenho a forma como ele chegou. Não a forma no sentido de o meio que ele utilizou, mas o estado que ele estava. Como ele chegou? Exausto. Tá? Então, como que o Davi estava? Exausto. Quando o quê? Quando ele chegou, estava exausto. Certo? Então pode acontecer o seguinte, se você quiser usar de uma frase, eu posso afirmar, Davi chegou exausto. Eu posso afirmar que o Davi estava exausto? Posso. Não é? Eu posso, sei lá, dividir em duas orações. Davi chegou e estava exausto, por exemplo. Ok? Quando a gente fala de tipos de predicado, pessoal, eu tenho o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Então, cuidado com isso. Porque, ó, nesse caso aqui, desculpa, aqui é o predicado verbo nominal. Certo? Como que o Davi chegou? Davi chegou exausto. Davi é o sujeito. Davi é o sujeito. Então, exausto aqui passa a ser um predicativo do sujeito.
porque a característica é do sujeito, mas nem sempre, perdão, é do sujeito, pode ser do objeto. Por exemplo, os colegas consideram Daniel inteligente. Aqui eu tenho o predicado nominal, considerar, né? É uma questão de estado. Consideram quem? Daniel. Então, consideram é um verbo transitivo indireto, ou melhor, direto, e aqui é o objeto direto, que é o Daniel. Que o Daniel é? Inteligente. Então, aqui é o que eu tenho, o que eu chamo de predicativo do objeto. Beleza? Então, se ligou ao sujeito, predicativo do sujeito. Se ligou ao objeto, predicativo do objeto. Se você entendeu a aula anterior de transitividade do verbo, você vai saber o que é o sujeito, ou melhor, quem é o sujeito, quem é o objeto. Tá certo? Dito isso, falando agora do sujeito, falei aqui dos predicados, né, dos tipos de predicado, já falei anteriormente dos tipos de sujeito, mas agora eu vou falar do sujeito e as vozes do verbo. Eu posso ter o sujeito agente. O sujeito agente, pessoal, ele pratica a ação, tá? Então, o verbo do sujeito agente na voz ativa, por exemplo, eu farei a prova. Essa é a voz ativa, certo? Eu farei a prova. Então, eu, sujeito agente, e a prova, eu é o sujeito agente, e aqui a prova é o meu sujeito paciente, ok? Beleza? Então, sujeito agente, voz ativa. Sujeito paciente, voz passiva. Aqui, pessoal, ó, se eu quisesse transformar eu farei a prova para voz passiva, se fosse voz passiva analítica, eu faria o seguinte: a prova será feita por mim. Certo? O que aconteceu? A prova passou a ser sujeito paciente. Sujeito paciente. Será feita por mim. E eu farei a prova ou por mim. Então, esse aqui é o agente da passiva. Nossa, professor, complicou, hein? Calma, gente. É o seguinte. Aqui eu não estou falando ainda da sintética, tá, pessoal? Estou falando da analítica ainda. A prova será feita por mim. É a transformação de eu farei a prova. Então, a prova, que era aqui o objeto direto, passou a ser sujeito, tá? Só que daí eu vou ter que fazer uma concordância aqui. Se eu só trocar, inverter a posição, não vai ficar legal, ó. A prova a prova farei eu. A prova farei eu. Fica estranho, né? Então seria: a prova farei será feita por mim, tá? Porque o mim enquanto o eu enquanto predicado, enquanto agente da passiva, vira mim. Tudo bem? A prova é o sujeito paciente e por mim é o agente da passiva. E agora essa mesma voz passiva pode ser uma voz passiva sintética. Como que eu faço?
Farei a prova será feita por mim. Nossa, é que aí vai ficar um pouco complicado porque vai ter que usar a mesóclise, mas deixa eu pensar em outro exemplo. No caso da voz passiva sintética, vou colocar aqui em cima. Vende-se. Vendem-se carros. Vendem-se carros. Como que eu faço a voz passiva sintética? Carros são vendidos por mim. Então, essa seria a voz passiva analítica. Carros são vendidos por mim. O que eu faço? Pego o verbo, né, a locução verbal, são vendidos, passo para a terceira pessoa do singular, ou do plural, né, no caso. Vendem-se o quê? Carros. Carros são vendidos. Então, terceira pessoa do plural, eles vendem. Coloco a partícula apassivadora, se, vendem-se carros. Então, essa é a voz passiva sintética, que também trata-se de uma oração sem sujeito, no caso, tá? Carros são vendidos por mim, vendem-se carros. Ok, pessoal? E a voz reflexiva, vou até tentar mudar de cor para não confundir tanto. A voz reflexiva seria quando o sujeito faz e recebe a ação. Por exemplo, levantei-me agora pela manhã, certo? Então, assim, quem levantou? Eu. E quem se levantou? Eu também. Então, eu pratiquei e sofri ação. É o que a gente chama de sujeito, ou melhor, voz reflexiva. Tá certo? Pessoal, então, essas foram as aulas iniciais do sintaxe no tapa. Teremos mais algumas aulas, né? Depois a gente ainda vai falar sobre oração subordinada, oração coordenada, tá? Mas esse é um primeiro passo aí para vocês serem introduzidos aí na sintaxe. Tudo bem? Fiquem todos com Deus, uma boa prova. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!